Oiê, tudo bem? Eu me chamo Jennifer Cruz, sou professora de História e hoje a gente vai falar sobre Roma Antiga. Mas para deixar as coisas bem didáticas e fazer entender, a gente vai dividir em duas aulas, tá bom? Hoje a gente fala de monarquia e república e no nosso próximo encontro a gente fala sobre império. Mas, para a gente começar a falar dessa história, eu preciso que você saiba a localização aonde está a cidade tão gloriosa que ficou conhecida como Roma e até hoje ganha esse nome, tá? Essa cidade se localiza na Península Itálica, tá bom? Aquela botinha que vocês já devem conhecer. Mas essa localização, ela é um pouquinho mais precisa. É que fica entre os mares Tirreno e Adriático. Mas uma outra coisa bem legal para se falar é que além de Roma se localizar entre dois mares, ela tem uma outra característica. Ela tinha um solo bem favorável para a agricultura. Isso te ajuda a entender porque vários povos naquele contexto começaram a migrar para aquela região e começaram a habitar o espaço que se tornaria Roma. Gregos, etruscos, italiotas, vários outros povos começaram a permear ali aquela região. Diante disso, começa o início do que nós chamamos de Roma Antiga. Mas aí vem uma curiosidade, tá? Essa localização que vocês já conhecem é uma localização privilegiada, porque pensa, Roma é uma cidadezinha, mas você já deve saber que vai formar um grande império. E qual é esse território que vai existir no mundo antigo e que Roma um dia dominará? Ao norte, vocês já sabem, a gente tem a Europa. Aqui, por exemplo, a gente tem a Península Ibérica, a Península Itálica, e aqui ao sul, do outro lado do mar Mediterrâneo, a gente tem o norte do continente africano. Anotou? Outra coisa legal e relevante para a gente conversar, tá bom? Seguinte, como é que a gente divide os períodos históricos, então? Primeiro, monarquia. Segundo, república. E terceiro, império. Aí a pergunta: qual é a origem de Roma? Depende. Para nós, historiadores, a origem é o povoamento com gregos, italiotas e etc. Mas, para os romanos daquela época, eles tinham uma origem mitológica. Já ouviu falar de Rômulo e Remo? Bem, de acordo com eles, os dois teriam sido fundadores da cidade de Roma. Ambos teriam sido amamentados por uma loba depois de terem aí sido concebidos de uma relação entre um deus e uma mortal. Bem, isso te ajuda a entender uma coisa bem importante. Como esse mito embasava bastante coisa dentro da vida daquelas pessoas, acabou gerando uma divisão de classe bem específica. Por exemplo, os patrícios, que eram o topo dessa sociedade, se consideravam descendentes de Rômulo e de Remo. É por isso que os patrícios se consideravam nobres de sangue. Eles detinham, por isso, as melhores terras e direitos políticos também. Quando eu te digo direitos políticos, você tem que ficar atento a uma coisa. Então são os patrícios que detêm o direito de cidadania. São eles que são considerados cidadãos. Quem é plebeu, então? Plebe significa multidão. Os plebeus geralmente eram comerciantes, pequenos agricultores, enfim. Qual é a grande diferença entre eles e os patrícios? É que eles não são nobres, eles não são descendentes dos fundadores de Roma, Rômulo e Remo. Outra coisa legal, tá? Existem os clientes. Quem são clientes? São pessoas que têm uma relação de dependência com os patrícios. Que relação de dependência é essa? É uma relação de troca de favores. Daí a palavra clientelismo, tá bom? Esses clientes geralmente eram estrangeiros ou refugiados que precisavam desses favores políticos dos patrícios para poderem sobreviver. Em contrapartida, eles também se ofereciam para questões militares e trabalhos para esses patrícios. Jennifer, bugou aqui a minha cabeça. Calma, bebê, é só você pensar que é uma relação de troca de favores, tranquilo? E aí a gente chega num ponto bem importante: escravidão. Antes de eu te falar quem é escravo aqui, você vai anotar aí no seu caderno, onde você puder, o seguinte: existe uma escravidão entre o mundo antigo e o mundo moderno. Jennifer, não entendi. É que a escravidão existia tanto na antiguidade quanto na modernidade, mas as duas são muito diferentes e é isso, por exemplo, que a sua prova do Enem te cobra. Qual é a grande diferença dessas duas escravidões? No mundo antigo, o escravo era por dívida e por guerra. Eu, patrício, vou emprestar dinheiro para um plebeu. Esse plebeu não consegue me pagar, então ele vai me dar a sua liberdade
vai se tornar meu escravo, trabalhar para mim até que ele pague essa dívida. Escravidão por dívida. Os filhos dele são meus escravos? Não. Ele está me devendo, ele é o escravizado. Qual é o outro jeito de escravizar? Por guerra. Eu te capturo, você não aceita a minha dominação, então automaticamente você se torna meu escravo. Jennifer, diferença então que eu não entendi. Bem, a diferença é simples. Em nenhuma dessas duas modalidades de escravidão, o escravo foi escravizado por cor de pele, por etnia, por raça, diferente da escravidão moderna. Quer ver uma outra diferença? Um escravo aqui, por exemplo, ele podia ser pedagogo, ele podia ser um engenheiro, um arquiteto, um matemático, ele podia exercer vários tipos de trabalho. Na escravidão moderna, não. O escravo, ele está associado à cor da pele, que é a negritude, e está associado a trabalhos braçais. Ou seja, você já percebe uma grande diferença aí, beleza? Então, o escravo aqui é por dívida e por guerra. Mas aí, vamos lá. Desses períodos que eu te falei, qual é o primeiro, então, que se destaca? Monarquia. Mas antes de eu te falar de monarquia, uma última observação sobre sociedade. Aquela sociedade, patrícios, plebeus, clientes e escravos, ela vai permanecer ao longo de toda a história de Roma, mas não significa que é a mesma sociedade. Vão haver mudanças, vão haver inserções, enfim, tranquilo? Seguinte, desses períodos, o primeiro período de destaque é a monarquia. Não cai muito na sua prova de vestibular e geralmente os professores não costumam cobrar muito em prova. Sobre isso, o que você precisa saber? A religião era baseada no culto doméstico e público, ou seja, com as outras pessoas. A cidade de Roma, ela começa a ter um desenvolvimento, a construção de esgotos, de muralhas, de avenidas não, né, de ruas, enfim. Ou seja, começa uma construção urbana do que vai ser Roma. E além disso, na economia a gente tem um destaque para a agricultura, para a pecuária, para o comércio, enfim. E outra coisa legal, o rei, ele é diferente do que a gente está acostumado. É porque aqui o rei, além de ser rei, ele tinha função de justiça, de sacerdote e de exército. Ou seja, ele era um rei com características um pouco tribais, sabe? Além disso, tinha o Senado, que criava leis e era composto pelos patrícios. Em outras palavras, existe o rei e existe o Senado. Os dois governavam de maneira conjunta e esse rei acabava tendo muito mais funções militares e religiosas do que políticas de fato. Quando é que isso vai mudar, tá? Essa sociedade monárquica começa a entrar em declínio na medida em que vários povos invasores, os etruscos, começam a entrar na cidade de Roma. E aí uma consecutiva leva de governantes etruscos começam a ter embates com esse Senado. Qual era o grande problema? O rei queria governar sozinho e o Senado não permitia. O último rei que vai conseguir fazer esse contexto chegar no seu ápice é Tarquínio o Soberbo. Como o próprio nome já sugere, ele tinha muita soberba. E foi exatamente por isso que teve um embate tão forte com o Senado, que o Senado decidiu dar um golpe de Estado e derrubá-lo. Assim acaba a monarquia, mas não acaba a história de Roma. Começa um novo momento, e esse momento é muito importante para você, vestibulando. Começa a República Romana. Respirou? Seguinte. Essa República Romana, que nasce em 509 e vai até 27 antes de Cristo, é talvez um dos períodos mais importantes do mundo antigo. Por quê? Porque até hoje países como o Brasil adotam um regime de república para ornamentar, para governar o seu país. Então, o que é essa república que nasce aqui com os romanos, tá? A palavra república, ela pode ser subdividida. Res significa coisa e público significa público. Logo, coisa pública, coisa que é de todos. Não é do rei, não é do Senado, é de todos. Observação. Quando eu digo todos, eu estou me referindo a todos que são considerados cidadãos. Mulheres estão fora, escravos estão fora e assim vai, beleza? E aí, olha só, nosso esqueminha. A República Romana, ela funciona com várias instituições, tá? Esse aqui é o nosso resumão. Você pode dar uma focadinha aí pelo seu celular agora ou pelo seu computador. Mas o que eu tenho para te falar de mais importante é isso aqui. A organização política funcionava da seguinte maneira.
Nós tínhamos o Senado, responsável por elaborar leis e controlar a administração. Nós tínhamos os magistrados, que eram vários cargos responsáveis por executar essas leis, por pô-las em prática. Beleza? E por fim nós tínhamos as assembleias. Qual é a função da assembleia? Ela vota nas leis e ela também elegia os magistrados. Vamos recapitular? Senado cria leis, magistrados executam as leis e as assembleias escolhiam os magistrados e votavam as leis. Percebeu? Aí vem uma coisa importante. No início da República, quem é que participa de tudo isso? Apenas os patrícios. E aí tem um problema. Na verdade, tem vários problemas. É óbvio que os plebeus, que eram uma grande parcela da população, não vai gostar de estar de fora desse processo político, beleza? Mas antes disso, as magistraturas também ganham destaque aqui, tá bom? Quem são os magistrados mais importantes desse contexto? Cônsuls, tá? Tinham dois cônsuls, um voltado para questões militares e outro voltado para questões de guerra. Os dois governavam conjuntamente e presidiam o Senado, ou seja, eles eram responsáveis ali por aquele momento de votação das leis, ok? Além disso, pretor era o cara responsável pela justiça, era ele que aplicava a justiça romana. Edil, responsável por fiscalizar o comércio. Censor era o cara que dividia a população a partir da sua renda. Isso. Matou a charada. Pensou comigo? Não pensou. Pensou ou não pensou? Bem, se pensou, eu quero te falar de uma sociedade censitária. O que é uma sociedade censitária? Que se baseia na renda. Nesse contexto, o censor era o cara que dividia a população de acordo com a sua renda. E para que isso era relevante? Para o questor cobrar os impostos. Jennifer, eu não entendi. É porque dependendo do quanto você ganha, eu cobro o imposto em cima da sua renda. Deu para entender? Então, todos esses cargos aqui eram magistraturas. Eles aplicavam aquilo que o Senado decidia dentro do âmbito das suas leis. Viu como é fácil? Beleza. Aí a gente vai para um ponto bem importante desse momento aqui, tá? Eu te falei dos patrícios e te falei dos plebeus, mas eu não te falei uma coisa legal. Roma, ao longo da sua história, está passando por um processo de expansão. E quando se ia para a guerra, os homens eram obrigados a ir e os plebeus também. Só que tem uma diferença. O plebeu ele ia com um soldado. O patrício não. O patrício sempre ia privilegiado. E qual é o problema disso? Começam a haver várias lutas entre patrícios e plebeus, até que um belo dia os patrícios vão ter um problema. É que nesse contexto, dentro dessas lutas sociais, vai acontecer uma revolta chamada de Revolta do Monte Sagrado. Os plebeus simplesmente disseram, bem, nós somos a camada de exército romana. Se nós não defendermos Roma, Roma cairá. E nesse momento, Roma estava vendo seus invasores chegando e os plebeus dizendo, ah não vou defender. Consequência, os plebeus disseram o seguinte, nós só vamos defender Roma se a partir daqui nós adquirirmos direitos políticos. E assim se fez. Qual é a consequência disso? A gente vai ter uma série de problemas. E esses problemas vão ter uma consequência, que são essas leis. Presta atenção. Qual era o problema dos patrícios em relação aos plebeus? Os patrícios tinham direitos políticos, os plebeus não. Serviço militar obrigatório, o plebeu ele era obrigado a ir, o patrício não. Segundo, de acordo com essa evolução que a gente vai ter das conquistas, uma série de plebeus começam a enriquecer e começam a querer mais direitos políticos. O nome dessa galera eram homens novos ou cavaleiros. Outra coisa legal, formação de grandes latifúndios. Legal, aspas, né? Como é que funcionava isso? Pensa comigo. Você, plebeu, é obrigado a ir lutar nas guerras romanas. O patrício não. Enquanto você estava fora, o patrício ia enriquecendo, ia comprando escravo e expandindo a propriedade dele muitas vezes. Em contrapartida, você só ia empobrecendo. Quando você voltava para sua terra, você não tinha como competir com esses grandes latifúndios. A consequência, êxodo rural. Uma grande parcela da população plebeia vai ter que sair do campo e ir para a cidade. Por que ir para a cidade? Porque no campo ela não consegue mais competir com esse patrício, entendeu? Diante desses conflitos,
do êxodo rural, das desigualdades, acontece a revolta e acontece também a consequência. Se os patrícios não aceitassem, eles teriam que ver Roma cair. É por isso que começam a haver conquistas da plebe. Entre essas conquistas, alguns destaques. Primeiro, tribunos da plebe. A partir daqui, eles conseguem criar um novo magistrado, que é o tribuno da plebe. Qual é a função do tribuno? Ele tem o direito de eleger os seus próprios magistrados, ou seja, ele escolhe o edil, o questor, o pretor. Outra coisa legal, os plebeus agora, com esse cargo, conseguem vetar leis do Senado. Se o Senado criasse alguma lei que atingisse o interesse do plebeu, pronto, lei vetada. Muito importante esse tribuno da plebe. Segunda lei importante é a lei das 12 tábuas. Essa lei ela é bem importante para o nosso direito ocidental até hoje. Olha que curioso. É que essa lei estabeleceu as primeiras leis escritas em Roma. Jennifer, não fez sentido nenhum. Amor, pensa comigo. O que é mais fácil de eu alterar ou manipular? Uma lei escrita ou uma lei falada? A lei falada ela é muito mais fácil de ser alterada. Qual é a consequência? A lei das 12 tábuas, além de serem escritas, elas estabelecem o princípio de isonomia, ou seja, igualdade jurídica. Jennifer, que raios o parta a isonomia? Amor, anota. Isonomia é o princípio de igualdade jurídica, de que todos devem ser tratados como iguais perante a lei. Lindo, maravilhoso, percebeu? São os romanos que fazem. Além da lei das 12 tábuas, lei da Canuleia, igualdade civil, plebeus e patrícios podiam se casar. Olha que fofo. Além disso, lei da Licínia, igualdade política. Os plebeus tinham direito agora de eleger representantes para diversas magistraturas. E por fim, a gente tem também a abolição da escravidão por dívida. Aí você podia me falar assim, mas Jennifer, que galera legal, aboliu a escravidão por dívida, devem ser muito gente boa. Claro que não. Roma estava expandindo tanto que a quantidade de escravos que chegavam por guerra já era o suficiente para suprir essa necessidade. É por isso que se vê agora o momento perfeito para abolir a escravidão por dívida. Tudo bem? Diante disso aqui, conquistas da plebe. 2 pontos que a sua prova do vestibular gosta de cobrar, tá bom? O primeiro, a questão da escravidão, e o segundo, lutas sociais. Tranquilo? Além disso aqui, ó, bebê, Roma está passando por um processo de expansão. Geralmente a gente fala que essa expansão ela é dividida em 2 momentos, tá? A pequena expansão é quando Roma domina a Península Itálica e a grande expansão, que é quando Roma domina toda a bacia do Mar Mediterrâneo. Quando Roma faz isso, se cunha a seguinte frase: Mare è nostro. O que significa essa frase? O mar é nosso, ou seja, os romanos dominaram o Mar Mediterrâneo. Pequena expansão, Península Itálica. Grande expansão, Mar Mediterrâneo. Aí pensa, você acha que essa expansão foi feita sem conflito, meu anjo? Fala a resposta para mim. Errou. Eu acho que errou. Roma vai crescer tanto, meu bem, que ela vai dominar grande parte do mundo conhecido. Preste atenção no nosso mapinha. Essa parte aqui em lilás era Roma no período da monarquia. Essa parte aqui em amarelo claro é quando Roma se torna uma república. E em laranja é quando Roma se torna um império. Você percebeu como Roma foi crescendo ao longo do tempo? Então esse processo de criar o Mare Nostrum, ele evoluiu ao longo da história de Roma. Mas você percebe o seguinte, é óbvio que Roma não vai conseguir fazer isso sem ter guerra. E as guerras, meus queridos, vão chegar com força. Mas antes disso, quais são as consequências desse expansionismo? Primeiro, aumento do território. 2, desenvolvimento do comércio. Para que Roma queria expandir? Para poder ter mais relações econômicas, mais produtos, mais circulação de pessoas. Expansão do comércio. Aumento da mão de obra escrava. Eu vou escravizar o maior número de pessoas na medida em que eu vou evoluindo meu território. Influência da religião grega, ou seja, na medida em que eles dominam os gregos, vários valores culturais começam a se infundir. Já ouviu falar da cultura greco-romana? É isso. Além disso, participação de generais na vida política. A galera lutava por Roma, ganhava por Roma
eu quero participar também dessas decisões políticas. Então, vários generais começam a olhar para a política de uma maneira diferente. E, por fim, aumento dos conflitos sociais. É óbvio, Roma vai crescer tanto que a cidade vai inchar populacionalmente. Tinha uma grande parte da população que era miserável, que não tinha o que comer, que morava nas ruas. Isso vai dar origem a vários processos, inclusive dentro de Roma. A palavra proletariado, inclusive, nasce nesse contexto. Proletário é um homem tão miserável, que a sua única riqueza é sua prole, ou seja, os seus filhos. Aí você percebe como era a característica social de Roma. Uma alta desigualdade social, uma galera ficando muito rica e uma galera ficando muito pobre. Claro que isso tem consequências, mas antes, como é que Roma conseguiu tudo isso? Com guerra, é óbvio, mas a principal guerra que geralmente confunde vocês é a Guerra Púnica. Lembra que eu te falei do norte da África? Então, ali no norte da África tem uma cidade chamada de Cartago. Essa cidade de Cartago vai começar a conflitar com Roma justamente pelo comércio naquela região, ali da região das Sicílias, da região da Ilha das Sicílias. Qual é o problema? Essa guerra vai encontrar aí 3 batalhas bem importantes e no final desse processo Roma vai derrotar Cartago. Mas não é uma derrota qualquer. Roma teve muita dificuldade para derrotar os cartagineses. É por isso, inclusive, que quando eles terminam de derrotar os cartagineses, eles vão salgar a cidade para que nada mais cresça. É como se fosse uma espécie de maldição para a cidade de Cartago. Uma outra revolta que fica bem famosa desse período e você conhece é a revolta de Espartacus. Lembra que eu te falei dos escravizados? Então, Roma tem 2 características curiosas, tá? A primeira, Roma tinha um processo um tanto, aspas, pacífico. Porque quando eles chegavam em um território, eles davam a opção para essas pessoas de aceitarem a dominação romana ou de se recusarem. E na medida em que essas pessoas se recusavam, elas se tornavam escravos. As outras podiam continuar mantendo as suas questões religiosas, os seus padrões culturais. Qual é a diferença? Aí eles vão ter que pagar para Roma os tributos, os impostos, enfim. Mas aí essa galera que não aceitava a dominação vai sofrer o seguinte, se torna escravo. E dentro dessa escravidão existe uma modalidade bem específica. Você já ouviu falar dos escravos gladiadores? Escravos que eram obrigados a lutar até a morte em batalhas sanguinárias? Então, a maior revolta de escravos conhecida é a revolta de Espartacus, inclusive tem série na Netflix, uma série de 2010 e vários filmes legais que você pode assistir sobre. Essa revolta também mostrava um pouco dos grandes problemas que assolavam Roma nesse período. Mas ainda falta muita treta pra gente falar. Inclusive, os irmãos Graco vão ser bem importantes. Tibério e Caio Graco, com um espaço de 10 anos entre cada um, foram eleitos como tribunos da plebe. E tentando resolver uma parte desses problemas de Roma, os 2 irmãos vão propor uma coisa que dá problema, acho que na história de todo mundo: reforma agrária. Por exemplo, Tibério Graco tentou propor reforma agrária e ele foi morto. 10 anos depois, o seu irmão tentou fazer o mesmo e também vai dar errado. Os irmãos Graco também são parte desse grande problema que Roma está vivendo. Roma está tendo problemas com essa expansão excessiva e esse jogo de interesses. Diante de tudo isso, a gente chega também no primeiro triunvirato. Qual é a questão de Roma? Roma está crescendo, Roma está expandindo, mas se percebe que os conflitos sociais alcançaram seu auge. Qual a alternativa criada nesse contexto? Triunvirato. O que é triunvirato? É quando você forma um governo de 3 pessoas, aspas, fortes. E quem são essas pessoas? São grandes generais da época. Pompeu, Crasso e Júlio César. Sim, esse Júlio César que você já ouviu falar bastante na história. Os 3 se juntam para tentar acabar com parte desse problema de expansão territorial e de revoltas nessas províncias. Tentando sanar esses problemas, os 3 governantes vão então dividir o território entre si. O Pompeu fica com Roma e com o Ocidente, o Crasso fica com o Oriente e o Júlio César fica com a região da Gália. Qual é o problema? Os 3 tinham interesses particulares e na medida em que esses interesses vão crescendo, há um problema. O Crasso vai ser assassinado na Síria. Na medida em que ele é assassinado,
a disputa se volta para Pompeu e Júlio César. Ambos vão conflitar, só que o Júlio César vai conseguir tomar a região da Gália e vai conseguir também derrotar o Pompeu. Diante dessa derrota, qual é a consequência? Júlio César é aclamado como ditador vitalício de Roma. Depois desses conflitos, ele consegue ganhar muita notoriedade no Senado pelas suas consecutivas vitórias de guerra e automaticamente pela derrota de Pompeu. O que significa vitalício? Enquanto durar a vida. Aclamado como ditador, ele oficialmente se tornava o único governante de Roma. A consequência? Vem aí a ditadura de Júlio César. Mas não é qualquer ditadura. O Júlio César, no seu governo, vai assumir praticamente todos os poderes existentes dentro de Roma. Logo em seguida, ele começa a distribuir terras para os soldados. E isso não é por acaso. Ele mesmo era um general de guerra, então ele sabia a importância de dividir parte dessas riquezas com os seus soldados. Além disso, ele vai impulsionar a colonização. Como Roma era uma cidade muito inchada, ele vai entender o seguinte: se a gente tira o excedente dessa população para outras partes, a gente consegue romanizar, a gente consegue levar Roma para se consolidar nessas províncias que foram conquistadas. Outra característica, ele vai tentar limitar o poder do Senado justamente na questão de criar leis. Aí você começa a entender parte do problema. Outra coisa legal, ele vai começar a conceder cidadanias para os estrangeiros. Jennifer, o que é isso? É que agora os estrangeiros que conseguiam essa cidadania vão também poder opinar nas questões políticas dentro de Roma. Você percebe como isso é problema? É porque já tinha treta entre patrício e plebeu. Ainda agora vai ter o outro plebeu. Vai ter o plebeu que é estrangeiro. Aí você já viu. Vai dar BO. Além de tudo isso, diminuição da escravidão. Como tinha muita gente desempregada, o que ele vai fazer? Ele vai propor, ou melhor, ele vai criar uma lei que obrigava os donos de latifúndio a contratarem pessoas livres, ou seja, era um jeito de ele se livrar dessa camada de pessoas miseráveis. E, por fim, ele constrói uma série de obras públicas que tinham o objetivo de não somente urbanizar a cidade de Roma, mas também de demonstrar o seu poderio. Diante de tudo isso, Júlio César fica muito famoso. E é exatamente por isso que ele começa a ter problema. Ele expandiu a Gália, a Grã-Bretanha, o Egito, fez todas essas mudanças e se relacionou com Cleópatra. Sim, essa Cleópatra que você já ouviu falar. Os dois se envolveram amorosamente e isso também vai gerar vários problemas. É porque o Júlio César, na época, vai nomear a Cleópatra como rainha do Egito. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero que você veja como vai ter problema. Ele teve problema com o Senado, tentou diminuir o poder aí do Senado. Teve problema com os patrícios, obrigou os patrícios a contratarem pessoas livres. E vai tendo uma série de pequenos problemas. É por isso que nos idos de março, Júlio César vai ser assassinado dentro do Senado com uma série de apunhaladas, que você já deve ter ouvido falar, apunhalar pelas costas. Sim, e diante de todas essas apunhaladas, um problema. A população romana não vai aceitar a saída de César tão fácil e, inclusive, vai se livrar aí dessa galera que conseguiu tirá-lo do poder através da sua morte. Diante disso, acaba a ditadura de César e começa o segundo triunvirato. Mas respira, o segundo triunvirato ainda é um ponto importante dessa nossa aula. O que acontece no segundo triunvirato? Marco Antônio, outro general, vai ficar com o Oriente, Otávio com a Europa e Lépido com a África. Quem é Otávio? Otávio era sobrinho do Júlio César, era como se fosse um filho de criação, então era uma pessoa muito próxima. E por osmose, ele tinha herdado essas características do Júlio César. Ele herdou o prestígio do seu tio. Uma coisa legal, o Lépido, ele vai começar a ter vários problemas com o Marco Antônio. E ele acaba sendo colocado apenas na função religiosa. Depois de um certo tempo ele morre e qual é o problema? Mais uma vez a história se repete. Nesse contexto, Marco Antônio e Otávio começam novamente a rivalizar. E dessa rivalidade, os dois vão começar a se enfrentar através de guerras. E depois dessas guerras, Marco Antônio vai cometer suicídio.
Não vou entrar nesse mérito porque a gente pode falar disso em um outro momento, mas Marco Antônio e Otávio vão ter vários problemas. Depois desses vários problemas, os conflitos vão gerar o suicídio de Marco Antônio e um porém. Assim como seu tio, Otávio ficou sozinho no poder. E nesse contexto, ele vai terminar o contexto republicano, porque agora Otávio se torna o primeiro imperador de Roma. Acaba a república e começa o império. Mas esse é assunto para outra aula. Beijo, até ela!